A vida oculta e mística de Jesus. A.L.Tr. Explanação. Por que Jesus e não outro nome? A verdade. Como iremos ver, estas epígrafes não são tão fáceis de responder como possa parecer à primeira vista, tanto mais limitado por um simples ensaio. Em primeiro lugar, porque elas abrangem um largo círculo de conhecimentos científicos relacionando-se com a linguística dos povos antigos, com a matemática, com a física, com a química, com a astronomia, etc. Ciências estas que talvez não seja dado a todo leitor conhecer a fundo, por isso mesmo, difícil de expor-se em uma linguagem menos áspera. Em segundo lugar, porque caindo mesmo nas mãos de cientistas, uma parte se desinteressa por essas questões de filosofia e orientalismo, e outra parte não lhe presta devida atenção, por lhe faltar o tempo para se dedicar a esses estudos. Em terceiro lugar, porque se escrever em português uma obra tratando de filosofia numa terra como a nossa, em que raríssimos são os escritores, filósofos e raríssimos também os leitores que, conhecendo outros idiomas, se dedicam a essas leituras, equivale a semear-se alguns grãos de trigo num imenso campo onde já vivia em predação a daninha tiririca. Em quarto lugar, porque lido esse despretensioso trabalho por pessoas letradas, mas fanáticas por meia dúzia de fórmulas que lhe aparafusaram no cérebro desde a infância, dificilmente se conseguiria fazê-las penetrar na compreensão desses hieróglifos, a menos se reformasse completamente sua própria instrução e educação física. Bem diz o sábio escritor chinês Kuan Ming, abre aspas, que as palavras dos grandes escritores não podem atingir a massa popular, porque todos os grandes escritores falam a língua das pessoas cultivadas, que a massa não pode compreender. Fecha aspas. Abre aspas. É lamentável mesmo que o espírito de formação ocidental seja tão pressuroso em considerar absurdo o que ele não compreende, e em rejeitar como fábula tudo quanto não concorde com sua própria credibilidade. Fecha aspas. Nota de rodapé. Frases de Jacques Beckett, citada por Jean Rivière. Infelizmente, são esses que constituem uma grande parte da coletividade brasileira, cujo analfabetismo orça numa porcentagem desoladora. São infelizes pretensiosos que estacionam na marcha evolutiva de suas almas. São pobres cegos guiados por outros cegos, na expressão do próprio Jesus. São almas que alienaram sua liberdade de pensar, entregando-a por procuração a outrem. Bem diz uma máxima brahmanista, abre aspas, fácil é chegar-se a um acordo com o ignorante, mais fácil ainda com o que sabe distinguir as coisas. Mas aos homens enfatuados com um saber insignificante, nem Brahma é capaz de os convencer. Fecha aspas. Portanto, se bem que este trabalho encerre um dos mais transcendentes problemas da humanidade, porque tem relação direta com a salvação do nosso espírito, não temos contudo a mínima pretensão de fazer obra de erudição e ainda menos de ciência. Estamos, porém, certos de que nenhum escritor brasileiro tratou desse assunto pelo modo que o fazemos, baseado na própria lei do verbo, desconhecida entre nós e nos livros sacros de vários povos. Alguns dos nossos escritores, dos mais notáveis, cheios de competência literária, que nos falta, abordaram o assunto, uns pelo lado político-social, outros pelo lado filosófico-social, outros ainda pelo lado partidário. Nós, porém, enfrentamos a questão da religiosidade do mundo pelo seu lado histórico, comparativo e científico, a fim de lhe sondar a origem, acompanhar sua evolução, assistir à sua perseguição, ao seu embaralhamento, às cisões que daí resultou ao amalgamento de uma com as outras, ao surto de algumas e ao desaparecimento de outras,
sem contudo desenvolver a matéria, que por sua natureza, como é fácil de supor-se, levaria longe e finalmente descobrir onde está o erro e apresentá-lo à meditação dos estudiosos. Diremos simplesmente, em resumo, o que aprendemos em nossas assíduas pesquisas de muitos anos, em vários autores antigos e modernos que se aprofundaram em questões religiosas, sem pretendermos estabelecer outra doutrina. Nosso desejo é, pelo menos, despertar a curiosidade de procurarem a verdade, embora, segundo Hermes Trismegisto, abre aspas, ela não reside na terra, porque a verdade é aquilo que é eterno e imutável. Tudo quanto está sujeito à mutação não pode ser a verdade. Tudo que perece é mentira. Só Deus é a verdade. Fecha aspas. Por isso, ninguém pode ver a verdade, que é Deus, Jesus mesmo, quando Pilatos lhe perguntou o que vinha a ser a verdade. Não lhe deu resposta alguma, e este virou-lhe as costas, indo tratar de outra coisa. O budismo diz que, abre aspas, a verdade é clara por si mesma, porém se a envolvermos por palavras obscuras, não mais a percebemos. Fecha aspas. A verdade é como aqueles que, possuindo pés leves, corria atrás de uma tartaruga sem jamais alcançá-la. Para descobrir-se a verdade, nada há de mais útil do que o estudo dos erros. Nota de rodapé. Max Miller. A verdade não encerra mistérios. Só ao erro e à impostura é que eles pertencem. O erro vem de uma incompreensão ou de uma deformação da verdade. Quem conhece uma só religião não conhece nenhuma, pois quem ouve um sino só escuta um som, não podendo, portanto, saber se está afinado. É necessário recorrer-se ao diapasão. A pretensão do catolicismo de ser o único possuidor da verdade é destituída de fundamento, pois o que parece ser hoje verdade será erro amanhã. É como se ele dissesse, abre aspas, a verdade está com a Igreja Católica. É proibido, pois, doravante, sob terríveis penas, procurar descobrir a verdade. Fecha aspas. Seria a paralisação do progresso humano. Seria o retrocesso no desenvolvimento intelectual da humanidade. E, consequentemente, a escravização dos homens a uma agremiação de déspotas, composta de jesuítas, frades, freiras, padres e caterva. Os fundadores do catolicismo levaram 12 séculos confeccionando o culto e as suas leis. O primeiro golpe que este culto levou teve início pela discussão filosófica do século XVI, chamado a Idade Média, o século das trevas. Ora, é claro que se esse culto levou 12 séculos para ser formado, os 8 que decorreram até hoje têm demonstrado à sociedade o inevitável fim para o qual caminha, emparelhado pelos dois poderes, temporal e espiritual. São necessários ainda alguns anos para que a humanidade possa gozar da paz de Cristo, vivendo no seu reinado de paz. Mas esse inevitável advento só será realizado quando o pontífice rei atirar para longe a coroa e só usar a tiara. Então haverá um só rebanho e um só pastor. Se o catolicismo romano viesse a vencer, eis ao que o mundo ficaria sujeito. Os caminhos de ferro seriam destruídos e substituídos pela fogueira do Santo Ofício da Inquisição, que se encarregaria de fazer o paciente viajar mais depressa para o outro mundo. O fio telegráfico seria substituído por uma corda, a luz elétrica pelo clarão das fogueiras, a imprensa amordaçada e reduzida a publicar o catecismo, obedecendo à única orientação do clero, como se verifica positivamente entre nós o programa dos diários associados. Além disso, como disse Jefferson, abre aspas, se a verdade é tão grande e forte, ela não precisa da proteção de culto algum e ainda menos do apoio do governo. Fecha aspas. Mas ainda que ninguém possa ver a verdade, que é Deus, contudo, aquele que o teme, que pratica o bem em prol de seu semelhante, que cumpre, enfim, os simplíssimos 10 mandamentos de Deus, sentirá que algo de extraordinário lhe reside na alma.
Se não podemos atingir a verdade, tentemos ao menos lhe ser útil, disse alguém. Santo Agostinho disse, abre aspas, eu te procurava fora de mim e não te achava, porque estavas em mim mesmo. Fecha aspas. Essa doutrina era de Buda, Orfeu, Pitágoras, Platão, Sócrates, etc. Ninguém, pois, viu a verdade, que é Deus. Entretanto, desde já começamos a esbarrar nesse ponto, com uma grande contradição entre a Bíblia, que Moisés recebeu das mãos de Deus, que Jesus veio confirmar, e que o evangelista João e outros recolheram em suas páginas. Disse Jacó, Gênesis 32, 30, abre aspas, vi Deus face a face e minha vida foi salva, fecha aspas. Diz Êxodo 33, 11, abre aspas, e falava o Senhor a Moisés cara a cara como quem fala ao seu amigo, fecha aspas. Números 12, 8, é Deus quem fala, abre aspas, boca a boca falo com ele, com Moisés, e de vista e não por figuras ou enigmas, fecha aspas. Porém João 5,18, abre aspas, ninguém nunca viu Deus, fecha aspas, assim lhe disse Jesus. Mas João 10,15 faz Jesus se contradizer, abre aspas, assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai, fecha aspas. Quem conhece o Pai, que é Deus para Jesus, é porque o vê e vendo-o vê Deus, se é que as palavras são feitas para reproduzir o pensamento. Além disto, esta frase parece uma paródia no que disse muitos séculos antes Amenófis, Akenaton ou Hera, filho único do Sol, contemporâneo de Moisés, dirigindo-se ao Pai Celeste, abre aspas, ninguém te conhece senão teu filho ou Hera. Como se vê a verdade por demais abstrata para o homem pretender possuí-la. Resta, porém, a fé, gritam os teólogos.